tá? Que não possuem substâncias artificiais, são produtos que são feitos ali com produtos naturais, livre de aditivos, de conservantes, de produtos artificiais mesmo. E a rotulagem Clean Label, ela veio exatamente para poder trazer a palavra, uma transparência, né, sobre aquele rótulo. Porque, não sei se já aconteceu com vocês, né, mas comigo já peguei alguns rótulos, principalmente antes de estudar sobre alimentos, né, de cursar aí sobre alimentos. Eu já peguei alguns alimentos que eu olhava ali o rótulo e eu não entendia nada do que tinha dos ingredientes, né, só nomes complexos mesmo, que eu não fazia ideia do que seria. E isso a gente vê muito presente nos aditivos, né, então a rotulagem Clean Label vem realmente para poder trazer essa simplificação do rótulo, para que qualquer pessoa, seja ela leiga, né, ou não, consiga entender, né, não só uma pessoa que tenha um conhecimento técnico para saber do que se trata, né, aqueles ingredientes contidos ali. E não existe, tá, gente, uma legislação a respeito que fale sobre esse movimento aí do Clean Label, não tem. Porém, existem sim algumas diretrizes de consenso que caracterizam esses produtos, tá? Eu já vi em alguns rótulos de embalagem alguns produtos que apareciam, né, no rótulo aquele selo, não sei se vocês já viram, mas de Clean Label mesmo, esse selo que tá aqui aparecendo na frente, de Clean Label. E assim, não pode, tá, gente? A gente está falando sobre uma tendência, a gente está falando sobre algo que realmente está acontecendo no mercado, essa mudança, mas não pode porque não tem uma legislação a respeito, né, que caracterize, que padronize, né, para poder falar, ó, esse produto ele sim se caracteriza como um produto Clean Label e esse outro produto não se caracteriza como um produto Clean Label. Então, não pode, tá? Mas, como eu falei, existem diretrizes de consenso que caracterizam esse produto. Não é lei, mas é um consenso, tá? Que são produtos naturais, então são produtos que são livres, né, de aditivos artificiais ou químicos. Se não forem naturais, eles devem ser pouco processados. Aí a gente tem o exemplo no chocolate, né? A gente tem o exemplo da lecitina, tá? Porque se não forem naturais, devem ser pouco processados. Então, assim, pode-se utilizar, tá? Uma vez que aquele ingrediente ele seja importante tecnologicamente, tá? Para aquele produto. Aí eu dei o exemplo, né, da lecitina, que se utiliza porque ele é importante tecnologicamente para o chocolate, visto que ele proporciona ali melhor viscosidade, uma textura melhor, né? Então, um outro exemplo é a pectina, tá? A gelatina, por exemplo, a pectina, ela que vai proporcionar aquela textura, né, mais firme da gelatina. Então, nesses casos, esses produtos têm um certo aditivo, mas ainda assim são considerados clean label, porque esses aditivos eles apresentam uma importância tecnológica. E eles devem possuir, tá, a lista de ingredientes simples e curta, com nomes conhecidos pelos consumidores. Inclusive, gente, recentemente, faz um tempinho, na verdade, inclusive a marca já até mudou isso. Eu vi uma marca aqui na nossa região, né, de chocolate Bintubá, inclusive, que na lista de ingredientes, um dos ingredientes era sacarose, né? Tava lá sacarose. E assim, muita gente não conhece, não sabe o que é sacarose, tá? Mas todo mundo conhece o que é açúcar. E sacarose é açúcar. Então, por que não simplificar? Tá? Por que colocar sacarose ao invés de açúcar? Né? E assim, eu fiquei abismada porque eu nunca tinha visto isso. E assim, geralmente os chocolates Bintubá aqui na região ainda utilizam o açúcar demerara, né? Especificam para mostrar que é um açúcar menos processado que o açúcar refinado, por exemplo, né? Então, eu, né, fiquei assim, sem entender, até hoje eu nem entendo qual foi o objetivo de colocar sacarose ali. E a rotulagem Clean Label vem realmente pensando nisso de democratizar, tá, a informação. Qualquer pessoa, ela não precisa ter uma grande formação ou um conhecimento técnico para poder entender o que ele está consumindo, né? Então, assim, a rotulagem Clean Label realmente
ela vai chegar e dar ênfase, tá? Na transparência e nas informações sobre os ingredientes e a origem destes ingredientes, tá? Além disso, os produtos que estão ali associados à rotulagem Clean Label, eles têm também um maior apelo ali à responsabilidade ambiental também. Então, sempre vai estar ali atrelado um produto que segue, né, essa tendência do Clean Label, com esses produtos que visam também uma responsabilidade ambiental maior, né, pela sustentabilidade também. Então, assim, eu digo, né, que a rotulagem do chocolate Bean to Bar, ela deve prezar, sim, por manter um rótulo limpo, tá? Muito também por conta de todos os conceitos, tá, do movimento do chocolate Bean to Bar, já que o chocolate, ele busca ali demonstrar toda uma qualidade, né, nas etapas de processamento, uma qualidade da amêndoa, do cacau, a história, a cultura. Então, é importante que isso seja trazido também, né, para os rótulos de maneira limpa, para que o cliente olhe e ele entenda, né, as informações que estão ali dispostas. E todo alimento, a gente está falando aqui do chocolate Bean to Bar, né, mas todos os alimentos, sejam eles industrializados, sejam artesanais, tá? Precisam seguir normas regulatórias de rotulagem de alimentos, tá, gente? Algo que eu vejo muito, assim, e alguns clientes já até comentaram, né, comigo, mas o meu produto é artesanal, eu realmente preciso dessa burocracia toda de colocar a tabela nutricional, essas informações, e sim, precisa, né, se o seu produto, ele é produzido e embalado na ausência do consumidor, né, e não é comercializado no mesmo local em que ele é produzido, vocês precisam fazer a rotulagem obrigatória, tá? E essas normas regulatórias, como eu falei, elas possuem algumas regras claras de informações que são obrigatórias nos rótulos. E o não cumprimento, tá, dessas regras pode gerar alguns problemas, como multas ou até mesmo a retirada destes produtos do mercado. E aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho, tá? Vai ser uma parte mais técnica, só que uma parte prática, tá? E muito importante na área da rotulagem, que são essas informações obrigatórias. Então, assim, esse realmente é o momento de pegar o caderno e a canetinha, né, para poder anotar, porque eu vou trazer essas informações e, assim, o objetivo é que vocês saiam daqui sabendo um pouco como montar, basicamente, né, um rótulo que esteja de acordo com a legislação. E aqui, gente, são as principais normas, tá, para rotulagem. Quando a gente vai fazer uma rotulagem de um produto, seja ele o chocolate Bean to Bar ou qualquer outro, a gente utiliza essas 3 normas padrões, tá? A gente chama de normas mães, inclusive. A gente tem a RDC 727 de 2022, tá? Que dispõe sobre a rotulagem dos alimentos embalados, então aí vão vir todas as informações sobre as informações que são obrigatórias mesmo, né, que devem conter nos rótulos, como essas informações têm que estar dispostas. Tem a RDC 429 de 2020, né, que é a famosinha aí, a rotulagem nutricional dos alimentos embalados. Inclusive, foi nessa rotulagem que veio a novidade, né, daquelas lupinhas que hoje em dia estão espalhadas por aí em todos os alimentos. Então, essa rotulagem, ela realmente vai... Essa RDC, ela realmente vai trazer como, né, colocar, como essa rotulagem nutricional tem que estar ali nos alimentos, nessas informações, como essas informações estarão dispostas. E a IN 75, de 2020, esta estabelece os requisitos técnicos para a declaração da rotulagem nutricional nos alimentos embalados. Nessa IN 75, gente, vai vir realmente mais requisitos técnicos mesmo, tá? De formatação, como deve ser formatada a tabela nutricional, como as informações nutricionais têm que estar dispostas ali nos rótulos, tamanho de letra, enfim. São alguns requisitos técnicos mesmo. E aqui agora eu vou apresentar para vocês, lembrando que essas que eu mostrei para vocês, essas normas aqui são as principais normas de forma geral.
Se tiver algum produto, algum chocolate que for feito visando algum público com necessidades especiais, né, como celíacos, intolerantes, né, à lactose, ou com alergias, enfim, precisam ser procuradas normas que sejam específicas, tá? E aí é realmente um cuidado a mais, mas eu quero dizer para vocês que existem, sim, normas específicas. Essas é para demonstrar de forma geral como deve ser a rotulagem de um alimento. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as informações que são obrigatórias, tá? Nos rótulos. Então, como eu falei, esse aqui vai ser o momento para vocês anotarem aí. E se, né, eu não sei se tem algum produtor de chocolate aqui, né, precisa montar um rótulo, ou enfim, eu sei que tem alguns estudantes também da área da gastronomia, então é sempre bom conhecer e saber um pouco mais sobre essas informações. Então, anotem aí que é importante. Com essas informações, vocês conseguem, né, como eu falei, montar um rótulo ali básico, seguindo minimamente as regras, né, da legislação. Então, a primeira informação aí é a da denominação de venda, tá? É uma informação que é muito importante. As pessoas às vezes confundem a denominação de venda com a denominação comercial. A denominação comercial é como aquele produto é conhecido, tá? Pelo público em geral. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente eu fiz um trabalho de rotulagem, tá? Para uma cliente que fez o mel de cacau, né? Ela pediu uma rotulagem para mel de cacau. E fazendo ali o relatório de rotulagem, né? Eu fui buscar o mel de cacau, ele se enquadra na legislação como suco integral do cacau, tá? Essa é a denominação de venda, é o nome legal. Então, denominação de venda é o nome legal, original mesmo daquele produto, que seja registrado, né, em algum órgão. Então, significa que o mel de cacau, ele na legislação é suco integral do cacau, tá? Mas as pessoas conhecem como mel de cacau. Então, eu enviei para ela o relatório e aí ela comentou assim que achava melhor retirar, né, esse suco integral do cacau, porque os clientes poderiam se confundir e acabar achando que é um suco, né? E eu fui explicar para ela, né, que realmente precisa ter a denominação de venda. E isso é importante, pelo contrário, né, que ela estava falando. Se não tivesse, poderia sim gerar uma confusão no consumidor. Porque uma coisa é o consumidor que conhece o mel de cacau, né? Então ele compra ali para ele não ter diferença. Mas e quem não conhece, né? Compra acreditando que né? Porque quando fala mel, a gente lembra de mel de abelha, né? Na legislação, inclusive, mel é o produto de origem animal, advindo ali das abelhas. Então, a pessoa compra acreditando que é um mel semelhante a um mel de abelha, por exemplo, né? As características fossem ali parecidas. E não é parecido. Então, isso sim poderia gerar uma confusão mesmo no consumidor. Então, a denominação de venda é muito importante. Você, além do nome comercial, como ele é conhecido, vocês precisam especificar o que é, né, aquele produto mesmo. No caso do chocolate, é chocolate. Só que aí, para ser considerado chocolate, como acho que Paola, né, a palestrante de ontem falou, ele precisa seguir ali algumas diretrizes, como, por exemplo, contém sua formulação no mínimo 25% de sólidos totais de cacau, e para chocolate branco, né, o 20% de sólidos de cacau, no caso a manteiga do cacau. E, né, então aí vocês já entenderam que a denominação de venda é realmente muito importante. E aí agora a gente vem para a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, ela tem que estar presente ali próximo à tabela nutricional, tá? E os ingredientes, eles têm que estar dispostos ordenados, né, em forma decrescente de quantidade, tá? Então, primeiro na lista de ingredientes sempre vai vir o ingrediente de maior quantidade naquele alimento. Então, se for, né, ingrediente de maior quantidade do seu alimento é o cacau, então você vai colocar ele em primeiro lugar e depois, né, os ingredientes que tiverem menores concentrações. Gente, se eu estiver falando um pouquinho rápido, vocês sinalizem, tá? Porque eu realmente às vezes acabo acelerando um pouquinho. Tá ótimo, Gabriele. Eu entendo que esse tempo é muito pouco, né? Foi injusto com vocês. Realmente. É muita coisa. E aqui ainda resumindo muito, porque seria, assim, muita coisa mesmo. Mas tá ótimo. Pronto, vamos lá, então.
Tem também a advertência sobre os principais alimentos que causam alergias alimentares. Isso é muito importante, porque a gente está falando aí da saúde das pessoas, né? Então, assim, nessa RDC 727, né, que trata sobre essas informações obrigatórias, tem um anexo, que é o anexo 4, se não me engano, que tem a lista dos principais alimentos que causam alergias, tá? Estão lá listados, quais são estes. Então, por exemplo, se na sua produção de chocolate você produz lá um chocolate com amendoim, que é um desses alimentos que estão listados aí, você precisa especificar no rótulo, tá, dessa embalagem, alérgicos contém, e o nome do alergênico, né, contém amendoim, tá? Você precisa especificar. E isso, o que a gente vê muito no chocolate é o da lecitina, né? Por conta da lecitina de soja, porque a soja é um desses alimentos também que estão listados como causadores de alergia. Então, a gente precisa listar, né? Alérgicos contém derivados de soja, né? Que a lecitina é um derivado de soja. Você precisa listar. E um outro ponto também às vezes você não adiciona diretamente, tá? Esse alergênico. Mas digamos que você tem uma produção, você produz lá 2 chocolates, um é 70%, né, sem adição de nada, e no outro você adiciona o amendoim, tá? Se você utiliza os mesmos equipamentos para produzir os 2 chocolates, mesmo que você lave os equipamentos, né, para fazer você fez um, lava para poder fazer o outro, você não consegue assegurar 100% de que não ficou nenhum resquíciozinho daquele alimento alergênico ali, entendeu? Então, e a legislação, ela não estabelece um limite. O mínimo que tiver, você já precisa alegar. Então, como você não consegue assegurar 100% que não teve uma contaminação cruzada, você precisa identificar no seu rótulo também, pode conter amendoim, né? Ou pode conter derivados de soja, no caso de quem não utilizar a lecitina de soja e utilizar a lecitina de girassol, né? Que a gente vê crescente aí a utilização também da lecitina de girassol. Então, é muito importante, tá, gente? A advertência sobre esses alergênicos. Um outro ponto é a advertência sobre a lactose também, tá? Que a gente sabe que é crescente também as intolerâncias, principalmente a lactose. E se o seu produto, ele vai leite, tá? Há uma quantidade que você determine, há uma quantidade que você tem um limite, né, para lactose, tem uma legislação própria, tá? Para lactose. E lá tem os limites. Então, se passar aquele limite, você precisa adverter, né, a presença de lactose. Nos alérgicos, né, você vai colocar contém lactose. E só para lembrar, o glúten é o único que você precisa adverter, tendo ou não tendo, você precisa falar, tá? Se tem, você fala contém glúten, se não tem, não contém glúten. E a rotulagem nutricional também, tá? A rotulagem nutricional, ela teve algumas modificações, né, com essa nova legislação. Teve as lupinhas, né, como eu falei, que é a rotulagem nutricional frontal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas depois. Agora eu queria falar um pouquinho sobre tabela mesmo nutricional, que teve algumas mudanças também em relação a outra tabela nutricional da legislação antiga. E alguma dessas principais mudanças, tá, foi que, primeiro, a tabela, obrigatoriamente, ela precisa ter um fundo branco e letras de cor preta, linhas e letras de cor preta, tá? Fundo branco e linhas e letras de cor preta. Por quê? Para melhorar mesmo a visualização, porque às vezes as pessoas faziam os rótulos e colocavam a tabela, né, de cor clara e um fundo claro, e aí o consumidor não conseguia visualizar as informações, né? Além disso, teve a inserção também dessa coluna de 100 gramas, tá? Então, agora o consumidor, ele consegue comparar um alimento com o outro, né? Porque os nutrientes, eles vão vir tanto em relação à porção, quanto a porção do produto, né? Quanto essa de 100 gramas. Então, todo produto vai ter essa coluninha aí de 100 gramas e você consegue comparar, né? Por exemplo, um alimento que seja mais calórico que o outro.
Veio também essa indicação de porções por embalagem, tá? Que antes não tinha. Então, por exemplo, acho que a porção mesmo do chocolate, essa porção, ela também é tabelada, tá? Tem um valor específico, acho que é o anexo 5 da RDC 429, que fala sobre as porções dos alimentos. A porção definida para chocolate é de 25 gramas, tá? Isso não muda, é 25 gramas para todo chocolate. E, por exemplo, se a sua barrinha de chocolate tem lá 100 gramas, então quer dizer que na sua embalagem, né, porções por embalagens, vão ter 4 porções, né, de 25 gramas. Então, essas foram algumas modificações, né, principais que tiveram e que realmente ajudam o consumidor a entender melhor essa questão nutricional dos produtos rotulados e embalados. Uma outra informação que é importante é o conteúdo líquido, ele tem que vir na parte frontal, tá, da embalagem. Então, se é 100 gramas, 80 gramas, tem que vir na parte frontal. A identificação de origem, tá? Quem que produziu quem fez aquele produto, né? O nome da empresa, o nome da cooperativa, tem que vir. A identificação do lote é muito importante também, principalmente pensando aí em rastreabilidade, né? Se o seu produto ele teve ali algum problema tecnológico mesmo ali na produção, você consegue rastrear apenas aquele lote, né? Se teve algum tipo de contaminação também, você consegue rastrear aquele lote. Prazo de validade, tá, gente? Muito importante. E algo assim, mais importante ainda, que eu ainda vejo em algum rótulo, um rótulo ou outro aí eu ainda vejo, as pessoas colocando o prazo de validade assim, produto válido por 360 dias após a data de fabricação. Tipo, quem é que vai parar para poder fazer conta, entendeu? Para poder saber qual é o dia mesmo que esse produto vai vencer. O consumidor ele não vai parar para fazer conta. Então, é obrigatório que o prazo de validade ele seja estabelecido com dia, mês e ano, tá? Dia, mês e ano. Não pode só simplesmente colocar um número lá aleatório, não. É dia, mês e ano. E as instruções de conservação, preparo e uso do alimento quando necessário. O chocolate ele é um alimento já pronto, né, para consumo, então ali a gente vai simplesmente especificar as instruções de conservação, conservar, né, em local fresco, arejado, enfim. E aqui eu trouxe para vocês, né, nessa imagem aí, um resumo de tudo isso que eu falei, né, dessas informações principais aí obrigatórias, tá? E como elas têm que estar dispostas nos rótulos, porque algumas dessas informações, como eu falei, elas precisam também estar na parte frontal da embalagem. Por exemplo, a FOP, que é a rotulagem nutricional frontal. Ela precisa vir, além de vir na parte frontal, ela tem que vir na parte superior, tá? É obrigatório, tem que vir na frente do rótulo e na parte de cima do rótulo. Não pode ser no meio, não pode ser embaixo. A FOP, aquelas lupinhas, tá? Tem que vir em cima. Nome da empresa, logotipo, a denominação de venda tem que vir na parte da frente também. O conteúdo líquido na parte da frente. Na parte traseira da embalagem. Aí vão vir, né, a lista de ingredientes, o alerta de alergênicos, né, que tem que vir após a lista de ingredientes. A tabela nutricional, tá? Inclusive, algo importante é que a lista de ingredientes tem que vir próxima, tá? A tabela nutricional, seja em cima, antes, né, ou após a tabela, mas ela tem que vir próxima. As instruções sobre o uso, tá? E conservação do alimento também vem ali na parte traseira. E a identificação da origem, né? Onde foi produzido, e lote e validade. Então, assim, com essas informações aqui que eu passei para vocês agora, né? Vocês têm uma base, né, de como montar um rótulo minimamente de acordo com a legislação, né, e saber mais ou menos aonde posicionar essas informações. E eu falei, né, que ia falar um pouquinho sobre a FOP, que é a rotulagem nutricional frontal, que é uma novidade, né, da RDC 429 de 2020,
ela é uma norma nova, tá? Que, inclusive, acho que o último prazo de adequação, tá, dos rótulos foi agora em outubro de 2024, então teve um período bem grande aí para as empresas ir se adaptando, foi agora em outubro, isso. E, Gabi, mas como que eu sei se o meu produto precisa ou se não precisa, tá, dessas lupinhas, que é de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio? Gente, algo até que agora que eu falei que eu lembrei, tá? Quando eu estava falando lá da tabela nutricional, vou até voltar para mostrar para vocês, eu esqueci de comentar que uma das principais mudanças na tabela nutricional foi colocou, né, na coluna ali dos nutrientes, açúcares totais e açúcares adicionados. Antes tinha apenas ali carboidratos, né? Então, açúcares totais se refere a todos os açúcares simples presentes ali, né, no alimento, incluindo os açúcares adicionados. E os açúcares adicionados se refere aos açúcares que foram adicionados naquele alimento durante o processo de fabricação, né? Não é um açúcar natural do alimento. Ele foi adicionado intencionalmente durante o processo de fabricação. Aí, agora que eu falei, né? Aí, deixa eu voltar lá. Isso. E, enfim, quando que eu sei, né? Quando que eu vou utilizar ali essa lupinha de açúcares adicionados? Então, vai ser para chocolate, no caso, né? Tem ali alimentos sólidos ou semissólidos. Será quando a quantidade, né, for maior ou igual a 15 gramas de açúcares adicionados por 100 gramas do alimento. Aí eu utilizo essa lupinha de açúcar adicionado. Geralmente a gente vê essa lupinha aí nos chocolates ao leite, né, que vão uma quantidade maior de açúcar. Mas aí é só se atentar mesmo a essa quantidade, né, de 15 gramas. Gorduras saturadas vai ser, né, quando tiver uma quantidade maior ou igual a 6 gramas de gordura saturada por 100 gramas do alimento, tá? Aí você vai ter que utilizar essa lupinha de gordura saturada. Geralmente a gente vê em quase todos os chocolates aí mesmo, né? Porque por conta da manteiga de cacau, né? Que é rica em gordura saturada, então a gente quase sempre vê essa lupinha agora nos chocolates também. E o sódio, né? Que é quantidade maior ou igual a 600 miligramas de sódio por 100 gramas do alimento. E agora que a gente, né, falou aí bastante, já até cansei um pouquinho, eu falo rápido mesmo, por isso que eu falei para vocês. Se eu estivesse falando muito rápido, para dar uma freada. Mas agora que a gente falou um pouquinho sobre rotulagem, tá? A gente falou sobre rotulagem, sobre a tendência do Clean Label, de saber utilizar as informações da forma mais simples nos rótulos, sem complicar, facilitar o entendimento, né, do consumidor. Essas informações obrigatórias que são importantíssimas no momento de se montar um rótulo, tá? Agora a gente vai falar sobre um ponto que é muito importante também, assim, decisivo para quem produz alimentos, que é a embalagem. Até coloquei a frase aí, né, que assim como os rótulos, as embalagens não apenas protegem o produto, mas também contam histórias e criam conexões com o consumidor. E assim, pessoal, a embalagem, ela é um recipiente ou material que envolve e armazena um produto. Então, assim, quando forem escolher uma embalagem para alimento, vocês precisam se atentar, né, a alguns pontos para saber se aquela embalagem vai ser funcional para o seu alimento, tá? E algumas dessas funções, né, que a embalagem tem que ter é de proteger. Quando eu digo proteger, eu me refiro a uma embalagem que mantenha as características físicas do produto ok ali, né? Mantenha o produto íntegro. A gente sabe que os alimentos, né, como outros produtos aí, passam pelo processo de transporte, de distribuição e acabam sofrendo impactos, queda, enfim, e isso pode comprometer a integridade do produto. Então, minimamente precisa proteger, né, o alimento. Tem também a função de conservar
o alimento, tá? A embalagem escolhida, ela tem que ter a capacidade, tá, de controlar os fatores externos a ela, como a incidência de luz, umidade, a entrada de micro-organismos, tá, presentes ali no meio ambiente. Então, se você consegue controlar isso, você consegue manter a vida útil do seu produto, né? O produto, ele passa a ter uma vida útil maior. Informar também, então trazer todas aquelas informações que eu acabei de falar para vocês, a embalagem, ela vai ter essa função de informar, vai estar na embalagem todos esses pontos. Servir, quando eu falo em servir, está relacionado também com a praticidade, tá? Que essa embalagem tem que ter. Quando a gente pensa em chocolate, é um produto que é pronto para consumo, né? Você consumir em qualquer lugar. Então, tem que ser uma embalagem pensada realmente para ser prática, não ser uma embalagem que necessite, sei lá, de uma tesoura para abrir, enfim, ser realmente prática, tá? E de atrair, que é o quê? É na embalagem que, junto, né, a rotulagem ali, que precisa ser pensado o marketing para trazer toda essa questão do bean-to-bar na rotulagem, né, para valorizar ainda mais o seu chocolate. Ao final, eu trouxe até um exemplo, né, para mostrar para vocês de como fazer isso da melhor forma, né. E as embalagens, elas são classificadas, né, como primária, secundária e terciária. A embalagem primária se refere à embalagem que está em contato direto ali com o produto, tá? Geralmente se utilizam papel chumbo, tem também aqueles sacos aqueles sacos metalizados, né? Perolados, de metal perolado, são perolizados, alguma coisa assim. Embalagem secundária são aquelas embalagens que acondicionam uma ou mais embalagens primárias, tá? Geralmente a gente tem aí algumas embalagens, né, de papel, eu trouxe até o exemplo aí do chocolate da IG, né, com a identificação geográfica aqui do sul da Bahia, que utiliza nessa caixinha de papel cartonado. E a embalagem terciária, que a sua maior função mesmo é de transporte. Geralmente ela é mais utilizada pensando no transporte. A embalagem terciária, ela é a responsável por acondicionar diversas embalagens secundárias, né? E realizar o transporte, a gente tem como exemplo aí o papelão, né, ondulado. E, né, eu não poderia deixar de falar sobre os materiais, né? Quais são os materiais mais utilizados no mercado bean-to-bar para embalagens, né? Eu já tinha citado ali o papel, né? O papelão, no caso ali para embalagens para transporte, né? Mas o papel ele é ideal para marcas que desejam transmitir valores sustentáveis, visto que é menos poluente ali que o plástico, né? Degrada mais rápido ali no meio ambiente. Então, tem mais relação com aquela prática eco-friendly, né? Que é amigável ao meio ambiente. E aí a gente tem os exemplos do papel craft, tá? O papel cartão, o papel cartonado, enfim. E tem os materiais aí que seguem também uma tendência sustentável, e eu vejo que assim está sendo uma crescente mesmo no mercado bean-to-bar, né? A utilização, por exemplo, de embalagens compostáveis e recicláveis, tá? Muitas empresas aí buscam fazer inovações, tá? Tem inovações com biofilmes feitos de planta. Inclusive, trouxe uma notícia, né? Da Nugali, que é uma empresa do sul do país, né, que foi pioneira na produção de chocolate bean-to-bar, e em embalagens 100% biodegradáveis também, né, e com isso eles ajudaram a indústria catarinense a alcançar o selo de lixo zero. Então isso, assim, é muito bacana, muito interessante, principalmente no âmbito do bean-to-bar, né, porque a empresa, ela não traz toda essa questão de valorização, de qualidade, de práticas do eco-friendly, né, só na barra do chocolate, mas isso ultrapassa e vai para a embalagem também, né? Então achei assim bem interessante. E aqui ao final eu trouxe o exemplo de
uma rotulagem, né, de uma embalagem de uma marca, que é aqui da região, né, do sul da Bahia, que eu acho que eles conseguem demonstrar, assim, com bastante clareza e transparência, né, tudo que a gente falou aqui até agora, eles conseguem trazer essa tendência do clean label, eles conseguem trazer nessas embalagens eles seguem, né, a legislação certinho, e a gente vê a FOP, né, e diversas outras informações que estão corretas também. E o mais importante que eu acho, eles conseguem refletir no rótulo, tá? A história da marca deles, eu acho assim fantástico, né? O chocolate da Ju, na verdade, não é nem Bintubá, né? Tree to Girl, que é até um termo, né? Da árvore à garota, que a história deles, na verdade, eles são uma família produtora de cacau de qualidade aqui da região, e a filha deles, né, do casal, quando ali mais novinha um pouco, ela, por viver nesse meio do cacau, do chocolate, queria produzir chocolate, os pais acabaram comprando ali uma melanger e começou, né, começaram a produzir algumas barras ali na brincadeira mesmo, e hoje é uma marca, assim, já consolidada na região e que vem crescendo, né, ganhou algumas premiações já, premiação internacional também. Então, assim, é uma marca que eu acho, assim, excelente, né, eles trazem na rotulagem essa história, né, e eles conseguem valorizar ainda mais o chocolate deles, né? Além do sabor, visto que produzem com cacau de qualidade, mas eles trazem essa valorização maior ainda na embalagem. E é isso, pessoal. Eu espero que, né, foi um pouquinho rápido. Pelo tempo, a gente não consegue falar tudo o que quer, mas eu quis trazer aqui para vocês de uma forma mais prática, né? Como eu falei, se vocês quiserem montar um rótulo amanhã, pelo menos o básico vocês já têm sobre, pelo menos, como estar dentro da legislação. A forma também do EcoFlame, a forma também do Clean Label, de facilitar o rótulo de vocês, né, para poder democratizar as informações ali para os consumidores. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, né, pode falar aqui comigo. Se lembrar dessa dúvida, né, só tiver essa dúvida depois, pode entrar em contato comigo também. Estou deixando aí o meu número, o meu e-mail. Vai ser um prazer, né, poder ajudar vocês aí nas dúvidas de vocês sobre rotulagem e embalagem. Muito obrigada. Gabriele, foi incrível poder escutá-la, muito didático, como estão dizendo aqui, pelas mensagens. Maria Estela, que compartilha também a sua opinião. Deixa eu ver, Patrícia também agradece. E eu penso que pela hora, talvez, se ninguém for fazer uma pergunta, a gente podia dar continuidade, porque a gente combinou de terminar às 19 horas. Não foi, Leandro? Foi muito bom, né? A gente poder discutir aí as normas, né? E o que se tem pensado acerca das embalagens e dos rótulos. Alguém levantou a mão? Então, eu vou dar continuidade. Alguém perguntou nos comentários aqui. Pode responder, Gabriel. Em posse com os dados dos produtos, quanto tempo você leva para fazer a tabela? Assim, gente, a tabela nutricional, para mim, é bem mais prático para fazer hoje em dia, porque eu conto com a ajuda aí de uma planilha, né? Então, os cálculos é bem mais tranquilo. De um produto, assim, em menos de uma hora, 20 minutos, tá? Eu faço uma tabela nutricional, ou até menos. Se o cliente me passar todas as informações completas, né, do que eu preciso para poder fazer essa tabela nutricional, assim, em menos de 20 minutos eu consigo fazer, porque os cálculos eu faço a partir de planilha, né? Então é só organizar as informações e fazer. E eu vi aqui também uma outra pergunta, se os slides vão ser disponibilizados, e a Sandra perguntou onde conseguir ver essas normas.
e se a gente vai disponibilizar também. As normas eu coloquei no slide, né? Não sei se você... Vou até voltar aqui se vocês quiserem tirar foto, só um momento, que não está voltando aqui os slides. Sim. Deixa eu voltar aqui. Que aí vocês tirem foto, né? As principais normas que eu falei foram essas. Tem algumas normas específicas, tá? Mas, como eu falei, se vocês precisarem de alguma norma que seja específica de lactose ou de, né, enfim, vocês podem estar me mandando uma mensagem também no e-mail ou WhatsApp, eu deixei o número, que eu auxilio vocês nisso aí, tá? Vou disponibilizar os slides também e eu vou ver se eu consigo disponibilizar aqui no chat. Muito obrigada, Gabriele. Deram o print e a gente fica com os slides. Quem tiver interesse se comunica com o e-mail, o mesmo e-mail onde a gente confirmou a inscrição, que a gente pode mandar em PDF. Muito obrigada, Gabriele. Isso. Coloquei no link também, aí vocês veem se no chat, né, se vai funcionar. Sensacional. Por nada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Agora vamos convidar Wesley Martins para a palestra sobre análise sensorial na perspectiva do chocolate. Filho de agricultor, formado em técnico em alimentos em 2015 pelo Instituto Federal Baiano, licenciado em biologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz e mestrando em genética aplicada à qualidade do cacau também pela UESC. Em 2016, ingressou no Instituto Cabruca para atuar na produção de chocolate e ministrando cursos e capacitações. Em 2017, ingressou no início do projeto do Centro de Inovação do Cacau e desenvolveu atividades como classificador de cacau, analista sensorial, gerente da fábrica de chocolate e hoje atua como professor dos cursos e capacitações e é membro do Comitê Nacional de Qualidade de Cacau, compondo júri técnico no painel sensorial. Muito obrigada, Wesley, por partilhar aí da sua vasta experiência conosco, que estamos agora começando uma pesquisa com cacau e o chocolate Bintubá. Muito agradecida. E se quiser complementar a sua apresentação, pode ficar à vontade. Boa aula. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Muitíssimo bem, Wesley. Pronto. Então, maravilha. Agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com vocês. Acompanhei também as palestras, a palestra ontem de Neide, a palestra de hoje, né, do Diógenes e tal. Fico muito contente de ouvir, de compartilhar, também da palestra de Gabi. Eu estava aqui acompanhando também e aprendendo com ela, é uma mulher maravilhosa, já tive a oportunidade de conhecê-la, assim como já conhecia a professora Neide, né, de há bastante tempo, né. Então, vamos dar prosseguimento com a palestra, vou compartilhar aqui para vocês, aqui. Vamos lá. Pensar. Agora deixa eu ver se eu vou, porque mais cedo eu tentei, estava dando certo. E eu vi que algumas vezes estava... Só um minutinho aqui. Foi. Não foi. Ai, tá. Espera aí, só um minuto. Deixa eu parar de partilhar, porque eu vi que... Coloca aqui já em tela cheia. Que eu achei que não daria errado, compartilhando já entrando por aqui também, só um minutinho. Foi assim. Tá. Pronto, agora foi. Vamos lá para a palestra aqui. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à minha palestra. Como a professora falou, eu vou só complementar minha apresentação aqui para vocês. Como ela falou, eu sempre gosto de lembrar que eu sou filho de cacauicultor, então essa parte de cacauicultura está na minha veia desde cedo, né? Desde criança, a gente
eu já tinha contato com a cacauicultura. Eu me formei no curso técnico de alimentos, no IFBaiano, campus Uruçuca, o mesmo campus que Gabriele se formou como engenheira. Lá em 2014, 2015, eu estava me formando na parte de técnico de alimentos, né? Trabalhei com alguns projetos de extensão, uma oficina de produção de chocolate, a qual nós tínhamos um laboratório móvel que rodávamos vários estados do Brasil, várias cidades aqui da Bahia, para falar um pouco sobre chocolate, divulgar. Então, sempre eu fico muito, muito feliz quando tenho a oportunidade de falar, de levar um pouquinho mais desses conhecimentos para vocês, para as pessoas. E nessa fábrica, nesse laboratório móvel, nós mostrávamos qual era a estrutura mínima para fazer o processamento de chocolate. Então, melanger, aquelas maquinazinhas e por aí vai. Nós tínhamos esse laboratório como modelo. Também, em 2016, comecei a atuar com curso, fabricação, trabalhei com uma fábrica de chocolate aqui, também era escola de fabricação de chocolate, para ensinar a fabricação de chocolate. E em 2017 eu entrei no Centro de Inovação do Cacau. Até esse ano, metade desse ano, 2024, sou classificador de amêndoas de cacau também, oficial pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também sou analista sensorial, também sou professor dos cursos do SIC e era gerente da fábrica até o meio desse ano, quando pedi desligamento para concluir o mestrado, né? Então, eu faço a parte de consultoria externa do SIC, a parte de palestras também lá do Centro de Inovação do Cacau, e estou terminando meu mestrado na parte de genética aplicada à qualidade de cacau. Também eu queria aproveitar para vocês, como é um momento que estamos em contato com vocês aqui da parte de outro estado, não sei se todos conhecem, eu gostaria muito de apresentar o SIC para vocês, rapidamente, brevemente. Por quê? Porque o SIC é um recurso que também pode ajudar vocês em análises, em melhoria da qualidade. Eu gosto, não sei se todos conhecem, mas eu gostaria de mostrar para vocês que aqui na Bahia nós temos um centro que trabalha também com cursos de capacitações, que trabalha tirando dúvidas. Vocês podem ligar para o SIC sem nenhum tipo de vínculo. Estou com uma dúvida específica. E aí os funcionários do SIC, eles direcionam, né? Vou tentar te ajudar aqui. O pessoal tem muito esse perfil. Então, também, como o Diógenes falou, né, que ele tem uma marca de chocolate, aí talvez ele queira fazer um lote específico com o cacau da Bahia. Então, as pessoas entram muito em contato com o SIC para poder fazer essa ponte. Preciso achar um comprador de cacau para o meu cacau. Eu preciso encontrar um cacau para fazer meu chocolate. Então, o SIC também atua nessa linha, atua nesse link. Várias análises que o SIC acaba fazendo também, como teste de corte, metais pesados, composição de manteiga, micotoxinas. Além da análise sensorial, também faz a análise microbiológica, fala sobre a qualidade da manteiga. Então, o SIC também dá esse suporte. Então, como nós temos vários alunos aqui da gastronomia, como temos alunos aqui específicos de várias possibilidades, então eu achei interessante trazer para vocês as linhas de atuações do SIC. Além de trabalhar também com curso de chocolate, a qual eu sou professor do curso de Bintubá, tem uma fábrica de terceirização da produção de chocolate. Eu conheço várias pessoas de vários estados, né? Eu tinha muito contato com pessoas que... Pensem comigo. Quando você compra um cacau aqui da Bahia para levar para outro estado, para o Ceará, por exemplo, você acaba levando cerca de 23% de algo que você não vai utilizar, porque é a casca, porque é a casca, a umidade. Então, muitas pessoas compravam cacau, além de ter o suporte do SIC para comprar o cacau, também trabalhava com a terceirização. Eles torravam, descascavam, faziam nibs para que levassem o nibs e não só o chocolate. E não só, desculpa, o cacau, porque fica um pouco mais fácil, o frete fica mais barato. Então, como eu falei, tem esse link entre o produtor e o produtor de chocolate e o produtor de cacau, além da análise sensorial de chocolate, que é o foco dessa palestra aqui. Mas, antes de tudo, como eu sempre gosto de fazer, conceituar, né? Gabi já trouxe um pouco sobre legislação, sobre normas, e eu sempre falo que, antes de tudo, a gente precisa entender o que é o quê, e se tiver legislação, maravilha, melhor ainda, resolvido,
porque a gente acaba tendo um suporte legal e conceitual para poder, um suporte legal e conceitual para poder tomar as melhores decisões. E ontem também teve até uma fala muito importante da Paola sobre chocolate branco e por aí vai, né? Então nós temos essa legislação do Brasil que ela define, é muito clara, define chocolate e chocolate branco. Então, 25% de sólido de cacau é chocolate, em resumo, e chocolate branco, por mais que algumas pessoas, né, não tenham tanto, não gostem tanto, ou por aí vai, não tem muita polêmica quanto isso, como a Paula trouxe ontem, né? Chocolate branco é um tipo de chocolate com 20% de manteiga, com pelo menos 20% da sua composição com manteiga. Só que, quando nós trazemos para a parte de chocolates finos, a qual eu vou discorrer um pouco sobre alguns temas, né, sobre sensorial, sempre tentando também trazer esse link com mostrando que a sensorial é parte dos temas que nós trabalhamos quando falamos de chocolate fino. Quando nós falamos desses chocolates finos, nós pensamos em várias questões. Primeiro, que a valorização das vendas de cacau tem tudo a ver com análise sensorial. Sustentabilidade ambiental, social e econômica, nós não podemos nunca esquecer esses pontos que nós temos que trazer. Além disso, o uso de ingredientes de qualidade, que também vai impactar na análise sensorial. Aplicação de melhores práticas, né, de melhores processos. Então, se eu torro bem, se eu não torro bem, se eu concho, se eu refino, vai impactar no meu produto final. E uma boa relação com o cacauicultor, né? Porque hoje nós vemos que o mercado, como o Diógenes falou mais cedo, ele está com o preço da commodity, o preço do cacau commodity, que é o cacau comum, cacau sem fermentação, geralmente sem fermentação e tal, ele já é um preço mais alto, ele está um preço mais alto, ótimo para o agricultor, mas às vezes até pode necessitar uma logística maior para quem compra cacau, porque várias marcas, elas pagam em cima do valor da commodity. Então, se já está um valor mais alto, eles pagam um prêmio, porque exige muito trabalho, como o Diógenes falou, né, fermentação, secagem, por aí vai, pagam um valor um pouco maior em relação ao commodity, que já está alto. Então, tem que ter essa boa relação com o produtor, tem que entender como é que vai pagar. Às vezes o preço não está tão bom de commodity, mas ele acaba pagando um pouco mais alto para ajudar o produtor, e nessa linha de parceria mesmo com o produtor rural. E aí nós vemos para um bom chocolate, né? De que é feito o bom chocolate? Também não vou me aprofundar muito aqui, a professora Neide ontem acabou falando muito bem sobre isso também, mas resumidamente, um chocolate ele é feito de um bom cacau com bons processos. Como o Neide falou ontem, com todo o cacau eu faço chocolate, mas nem todo cacau eu faço um bom chocolate. Então, para que nós tenhamos um chocolate de qualidade, nós temos que observar se o cacau é de qualidade, em que vai ter a genética do cacau, o genótipo, né? Qual é o cacau, qual é a variedade, por aí vai. Após colheita, fermentação, secagem, como o Diógenes trouxe mais cedo, e o ambiente. Porque o que eu faço aqui na Bahia não necessariamente vai promover um cacau de qualidade aí no Ceará. Porque, como o Diógenes citou, aqui chove muito. Aqui nós temos o cabruca muito úmido. O cabruca é esse modelo de produção do cacau sobre as árvores nativas, né? Na nossa mata, na nossa floresta aqui. Então, aqui é muito úmido. Então, não necessariamente o que eu fizer aqui vai dar certo aí. E, aliado a tudo isso, um cacau de qualidade, as boas etapas de processamento. Então, todo o caminho que vai me levar a um chocolate, a qual será submetido à análise sensorial, que vai me levar a um cacau que será submetido à análise sensorial, é aqui. A produção de chocolate, ela começa na fazenda, com o produtor aplicando boas práticas, que eu vou mostrar na frente rapidamente, como que ele vai executar essa fermentação, secagem, tudo isso está atrelada à qualidade do cacau, e a qualidade do chocolate. Então, como ele fermenta, como ele seca, como ele cuida da sua matéria-prima, isso tudo vai fazer com que eu tenha menos de qualidade. Vocês que trabalham na parte de gastronomia, ou vocês têm uma marca e por aí vai, tem que entender o mínimo de o que é um bom cacau,
Então, a qualidade do meu cacau, as características físico-químicas e sensoriais, além disso, microbiológicas. Cacau é um alimento que nós precisamos ter esse cuidado todo, precisamos sim ter muita atenção, precisamos sim lembrar que trabalhamos, todo mundo que trabalha na parte de alimento trabalha com vidas, então tem que ter muita responsabilidade, não só nas amêndoas de cacau, mas também no processamento do chocolate, isso é importante. E aí, tendo essas amêndoas de qualidade em mão, o fabricante de chocolate vai variar os seus processos de acordo com as características do seu cacau. Por exemplo, qual torra que eu vou fazer? Se eu vou com chá, poxa, eu tenho amêndoas pequenas, será que eu vou torrar da mesma forma de amêndoas grandes? Eu tenho variedades específicas que eu vou mostrar para vocês lá na frente ali. Eu tenho algumas variedades de cacau específicas. Será que eu vou aplicar o mesmo processo? Então, tudo isso tem que botar na balança. Para que, no final de tudo, eu tenha um produto final que expresse a melhor qualidade da minha matéria-prima. Eu sempre falo isso para estagiários, funcionários, colegas de trabalho, que metade do chocolate ele já chega pronto para a gente, que é o cacau. Então, eu cuido da outra metade. Então, toda essa linha vai levar para um produto, que seja um cacau, que seja um chocolate, de boa qualidade, para que eu tome as melhores decisões e consiga acessar mercado. Só trazendo aqui um breve resumo sobre onde começa o perfil sensorial do cacau. Então, na fazenda, características como a safra, clima, genética, localização. Por exemplo, eu tive agora em Rondônia. Lá, eles estão com um problema muito grave de acidez. É muito ácido o cacau deles. Está muito ácido o cacau deles. Por quê? Diógenes trouxe o ponto aqui, ele matou a charada. Se eu seco muito rápido, eu vou ter um problema de que eu não vou volatilizar o ácido acético que é produzido durante a fermentação. Só que eu consigo controlar se o clima é mais ameno, se o clima é mais tranquilo. Lá em Rondônia está muito quente. Então o cacau ele acaba secando muito rápido, forma uma crostazinha em cima das amêndoas e a acidez acética não sai. Perfil sensorial, tá tudo ligado. Se eu tenho um solo mais ácido, será que pode influenciar? Se chove muito, se chove pouco, tudo isso influencia na caracterização sensorial do chocolate. E aí nós vemos para a colheita, o ponto de maturação do fruto vai influenciar também. Se o fruto está muito maduro, ele passou do ponto de fermentação, ele já degradou açúcares que não deveriam degradar. Ele já degradou compostos que não deveriam degradar. E a fermentação lá na frente vai ter prejuízos, e o meu produto final, o meu cacau, nesse caso, vai ter problema, vai impactar. Aí vem a etapa mais importante, uma das mais importantes do período do processamento de cacau de qualidade, que é a fermentação. Então, o método, a duração, o revolvimento, o meu coxo, a história de micro-organismos do meu coxo, se é um coxo novo, um coxo velho, se eu lavo, se eu limpo, se ele é feito de um produto, como o Diógenes trouxe, né? Se é feito de uma matéria-prima, de uma madeira que traz aroma para o meu cacau, isso tudo eu tenho que observar. Pra vocês terem uma ideia, teve um concurso nacional recentemente, não tão recentemente, nessa história é um bom tempo, que os avaliadores, os jurados, pegaram um aroma de fezes na amêndoa. Mas esse aroma não era do processamento. Ligaram, você sempre preenche um questionário sobre qual madeira que você utiliza, por aí vai e tal, e descobriram que eles estavam utilizando uma madeira específica, tem aqui na nossa região muito, que ela tem um aroma muito semelhante a fezes. E a fermentação foi feita, fermentação e secagem nessa madeira, e automaticamente o aroma foi absorvido pelo cacau. Então isso é um problema grande, tem que observar também durante a fermentação. A secagem, como eu falei, método, duração, uma das melhores secagens que existem é na barcaça, porque secar cacau é secar roupa, demora um pouco de tempo, mas é tranquilamente. Várias mudanças bioquímicas vão acontecer ali, o cacau vai mudando um pouco o seu sabor durante a secagem, não é só tirar a umidade, é retirar a acidez, é ter transformações bioquímicas importantíssimas durante a secagem. E, por fim, o armazenamento, né? Então, a duração, condição. Eu já recebi lá no SIC também algumas amostras, quando eu era classificador, uma amostra que tinha um cheiro de óleo diesel muito forte. Simplesmente porque a casa de máquinas da pessoa que estava produzindo o cacau era ao lado
do armazém. Então, pensa bem, o cacau, não sei se vocês sabem, né? O cacau ele tem cerca de 50% de manteiga. Se nós, por analogia, formos ao mercado e comprarmos manteiga e deixarmos na mesma sacola de sabão em pó, o que acontece? O cacau, ele vai, a manteiga, ela vai absorver esse aroma, é uma característica da manteiga. Então, o que temos que entender? Ter esse cuidado também no armazenamento do cacau. Quando comprarmos o lote para processar, tudo isso temos que observar. E aí, né, quando falamos de perfil sensorial de cacau e de chocolate, nós temos que entender que quem contribui principalmente para as características de sabor, aroma, textura do cacau, do chocolate, é o cacau. Além de se eu durante os processos de torra, por aí vai, de secagem, de torra e conchagem, eu vou retirar a umidade do meu produto, e isso é importante para também ter além do sabor e a percepção, né, sensorial, termos também uma vida útil de prateleira maior. Quanto você coloca de cacau vai ser importante para acessar mercado a uns 70%, 80%. O consumidor comum tem isso na cabeça, eu quero um 80%, as pessoas já vão, às vezes, né, já vão direcionadas, eu quero um meio amargo, eu quero um ao leite, eu quero um branco. Então, porcentagem de cacau, ela é importantíssima, e o tipo de cacau, ele vai ser importante para definir cada particularidade do meu produto, do meu produto final, da minha barra final. Então, se eu posso fazer uma brincadeira de usar só um tipo de variedade específica, ou me fazer uma mistura de variedades específicas, um cacau torrado de uma forma específica, e por aí vai. E agora vamos começar a falar um pouquinho mais também sobre sensorial. Eu vou depois também disponibilizar essa palestra aí, ou pelo menos o material suplementar a qual eu me baseei a palestra, mas essa roda de sabores principalmente, né? Vocês com certeza já observaram que existem uma roda de sabores para café, uma roda de sabores para vinho, também tem para cacau. Essa aí é uma roda resumida, inclusive, mas que é muito didática e dá para a gente compreender sobre as notas sensoriais do cacau. Como que eu posso dividir ali? Atributos principais, atributos complementares ou auxiliares e off-flavors. E agora eu quero que vocês tenham isso em mente, essa divisão, para toda vez que vocês experimentarem um chocolate, tentar buscar isso, é um exercício diário de análise sensorial, de experimentação, de avaliação. Quais são os atributos principais a quais vocês vão procurar no chocolate? A nota cacau, que é aquela nota muito associada ao próprio chocolate mesmo, aquela nota comum do chocolate, cacau torrado, aquela nota, aquele cheiro, aquele aroma, e aquele sabor específico do chocolate. Acidez pode ser acética, vinagre, cítrica, limão, ou lática, associada àquela acidez de azeitona. Amargor e a adstringência. A adstringência é aquela sensação de ressecar a boca. Quando nós comemos caju, banana verde, por aí vai, aquele ressecamento, a adstringência. Esses 4 atributos aí, principais, sempre vão estar no chocolate. Só que o que nós buscamos é o equilíbrio entre eles. Aí vem os atributos auxiliares, que é floral, dentro das flores, lírio, rosa, jasmim, e por aí vai. Frutado. Pausa na palestra. Se algum de vocês estiverem aqui na Bahia, não vão deixar de vir ao SIC. Vocês têm que ir ao SIC, assim, por favor, vão ao SIC e me lembrem disso. Ou lembrem a quem estiver no SIC lá de sair e falar, tive na palestra e eu quero experimentar chocolate para tentar lembrar os sabores. Aí vocês vão ver lá. Eles sempre têm notas com frutas cítricas. Pode dizer que eu falei lá e aí depois a gente providencia isso lá. Que é notas, chegam cobrando. Eu quero experimentar chocolate com notas cítricas. Eu quero experimentar chocolate com notas de frutas marrons. Eu quero experimentar chocolate de frutados diferentes. Assim como floral, existem vários florais diferentes, vários tipos de flores diferentes. Então, vocês conseguem experimentar e saber de onde vem. Eu vou falar um pouco para frente. Então, os principais, cacau, acidez, amargor, astringência, floral, frutado, especiarias, amadeirado, vegetal, tudo isso são notas auxiliares. E tem as notas que são os off-flavors, que são os sabores e aromas que não quer
que são sabores e aromas que nós não queremos que estejam no chocolate. Então, quais são? Fumaça, mofado, sujo, cru e por aí vai. Então, todas essas notas, nós queremos que estejam ou em baixíssima intensidade ou em nenhuma intensidade no chocolate. Por isso que são off flavors, por isso que são notas ruins. Falando um pouco mais também aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo observar aí, mas acho que tem como dar zoom se não conseguirem observar aí, mas o mundo, ele tem várias origens de cacau, e dessas origens de cacau, nós temos notas específicas a quais caracterizam uma região ou um país. Por exemplo, o Brasil é conhecido com cacau com muito aroma de frutas secas, frescas e cítricas, além de especiarias, amadeirados. Já o Equador, eu tive a oportunidade de comer o cacau do Equador, ele é suave, ele não tem um amargor muito alto, mas ele tem uma nota floral e por aí vai. Então aqui, eu vou pescar aqui porque a posição, pronto, o do cacau do oeste africano é muito associado, também tive a oportunidade de avaliar, um sabor de chocolate muito forte. Inclusive o cacau, que é a principal componente desse chocolate industrial que nós temos aqui, ele tem parte do chocolate que nós comemos, ele tem essa nota ele é utilizado o cacau do continente africano, parte, né? Então, acaba que nós também temos um pouco dessa memória afetiva com essas notas. E por aí vai, né? E por aí tem esses perfis. Aí, vamos começar a falar sobre as análises, né? Sobre as análises específicas, as análises sensoriais específicas. O teste de corte, que Diógenes falou um pouco mais cedo, também é uma análise sensorial. Porque quando falamos de sensores, nós estamos falando que nós, os seres humanos, que somos as máquinas, entre aspas, a quais estamos avaliando. Por quais sensores? Aroma, tato, paladar e por aí vai. E a visão também é. Tanto que o teste de corte ele é conhecido como um teste físico-sensorial. Por quê? Como o Diógenes trouxe mais cedo, a fermentação ela vai impactar na coloração das amêndoas e essa coloração vai tentar e essa coloração vai influenciar vai ser um indicativo de como foi a fermentação e de como o produto final vai ser, quais características essa amêndoa vai levar ao produto final. Então, nós temos amêndoas brancas, marrons, ardósia, parciais e por aí vai. Então, o teste de corte também é um dos indicativos de qualidade sensorial. Mas não fecha a história. Mas tudo começa pelo teste de corte. Antes de falar sobre análise sensorial, antes de falar sobre análise, sobre os métodos de análise sensorial de sabor e aroma, eu quero trazer algumas regras gerais aos panelistas, porque alguns de vocês aqui podem ter interesse em ser panelista sensorial, trabalhar com isso. A própria escola, a faculdade, a Universidade do Ceará pode ter um painel, pode recrutar pessoas. Então, quais são as regras gerais? Café, bebida alcoólica, exercício físico, tem que ser um período que trabalha 30 minutos, mas assim, não pode ser consumido ou executado 1 hora antes da avaliação. Sabonete, perfume, o povo do SIC sabe disso, todo mundo sabe disso, que não pode vir com perfume muito forte, é uma alimentação. Você tem que também estudar e compreender as regras do painel sensorial. Resfriado, gripado, Covid, não pode realizar a avaliação, além de trazer um risco à saúde da pessoa, você também tem uma alteração no seu corpo para avaliar. Medicamentos, também tem que ter cuidado com isso. Durante a avaliação, evitar falar muito, porque pode desconcentrar, e você tem que ter autonomia, confiar em você e ter personalidade para fazer a análise sensorial. Aí vem a triagem. Para triar as pessoas, na LUNSIC nós triamos 600 pessoas para fazer o teste sensorial e passaram 8 no final de tudo, na primeira triagem. Então, você tem que saber a diferenciação entre ter uma amostra com um componente que vai dar amargor, que é cafeína, outra que tem componente que vai dar sabor doce, que é a sacarose, e por aí vai. Então, tem que saber a diferença entre eles. As pessoas que querem ser panelistas passam por essa triagem. Se você não conseguir diferenciar, você perde. Se você não conseguir sentir, além de sentir e diferenciar, você perde, você não passa. E também são feitos vários testes cegos,
a qual eu tenho referências, que eu tenho que sentir o aroma e falar, é isso, é aquilo, ou chegar muito perto, né? Você está pelo menos 70% desse reconhecimento. As cabines também, sensorial, tem locais específicos que eu tenho luzes específicas, às vezes eu utilizo essa luz vermelha para que, se for um teste de sabor e aroma, eu não conseguia diferenciar pela cor, então eu utilizo essa luz vermelha para padronizar todas as amostras, e aí eu vou justamente avaliar só pela cor, além de uma cabine que essa pressão de ar positiva é para que nenhum aroma externo venha para cá, então o fluxo de ar é sempre da cabine para fora, controle de temperatura, umidade e por aí vai. Então são cabines específicas que, além do ambiente geral, você tem ali um local para colocar as amostras, para ter disponível água quente para lavar a boca, né? Um lugar para cuspir a amostra, porque não é indicado engolir as amostras, porque, pense bem, ao longo do dia, você avaliando muito cacau, você pode saturar com mais facilidade. Ainda antes de falar sobre a avaliação em si, mas nós temos alguns protocolos, eu achei legal também trazer essas coisas para vocês. Tenta trazer de forma geral, porque o tempo, né, é um pouco mais curto, mas que, pelo menos que eu consiga botar uma sementinha na cabeça de vocês, para querer entrar na área, para tentar estudar um pouco mais sobre isso, conhecer o SIC, conhecer outras instituições, abrir um SIC aí também, ou abrir uma instituição aí também de sensorial, quem sabe. Então, na limpeza de palato, nós temos aqui o uso de água morna para limpar para limpar a boca entre uma amostra e outra, porque a água morna, por conta da manteiga, é mais fácil de retirar a manteiga. Uso um biscoitinho para raspar a língua e depois eu enxago de novo com mais água morna. Então, acaba que eu tenho essas duas limpezas com água e biscoito para poder ter entre uma amostra e outra. Espero um pouquinho a água, a boca ficar numa temperatura ideal novamente e refaço a amostra. Então, toda vez é isso. Experimenta a amostra, enxago com água morna, biscoito para raspar, mais um enxago, espero mais um pouquinho. Então, tem protocolo até de limpeza de palato. E, de forma geral, as análises sensoriais vão ser, a grosso modo, atribuir notas em uma escala para cada atributo sensorial da roda, presença ou ausência, e por aí vai. Além de atribuir uma nota global, uma nota geral, que vai caracterizar aquela amostra. Então, tem várias metodologias para que eu consiga transformar o que eu estou sentindo em uma nota, para que eu consiga expressar determinada característica da amostra. E agora falando sobre as metodologias especificamente, nós temos o cupping, que é uma análise, uma amostra do pó do cacau torrado, mas não é aquele pó refinado, é um pó grosso, a qual eu faço um processo que eu vou mostrar para vocês aqui na frente, que aqueço um pouquinho mais a amostra, não torro, aqueço um pouquinho mais, moo esse pó de cacau, e ele é importante para quê? Para fazer uma triagem prévia do chocolate, da amostra. Às vezes eu quero comprar um cacau, quero tomar uma decisão rápida. Às vezes eu quero fazer uma escolha entre lotes para mandar para um concurso. Então eu consigo fazer esse cupping. Tanto que no concurso nacional nós recebemos em média 100 amostras por ano. Não tem como fazer o licor de todas. Então, as que passam pelo teste de corte e nós vemos que passam para a próxima fase, passam pelo cupping, que é mais rápido, e em seguida nós conseguimos fazer a triagem dessas amostras que vão para o concurso, para as próximas fases. Então, pensem comigo. Dentre as características que eu vou entender do meu cacau e associado ao cupping, por exemplo, eu já tenho o meu padrão de qualidade, porque eu já entendi fermentação, já entendi o meu pH, agora venho para o meu cupping. Então, eu consigo entender, ali avaliando, qual torra que eu vou fazer? Qual será a melhor torra aplicada? Uma torra mais alta, mais baixa? Se eu consigo será que esse cacau vai encaixar bem com uma formulação mais alta, mais baixa, ao leite intenso? Será que consigo fazer uma inclusão de uma fruta local? Eu lembro que ontem alguém falou isso na palestra, né, de especiarias, condimentos locais, só usar ingredientes locais, mas quais ingredientes? E a partir desse cupping, eu consigo direcionar a minha produção toda sem precisar fazer muito procedimento. Por quê? O cupping simplesmente
eu preciso de uma pipoqueira, moo durante 1 minuto, descasco na mão, são poucas amostras mesmo ali, moedor de café, avaliação. Aí eu consigo entender esse perfil geral, consigo entender os off-flavors, que são aqueles defeitos, consigo entender ali se tem fumaça, se está sobrefermentado e por aí vai. Então, esse campo é uma metodologia muito básica, que é feita desde laboratório até lavoura. Já as análises sensoriais em líquor, nós temos aqui, precisa processar as amêndoas, porque tem que torrar, descascar e por aí vai. As amêndoas têm que estar derretidas, então precisa de um torrador, melanger, que são aquelas máquinas que fazem, né, o processamento de chocolate, mas também uma estufa para manter a amostra derretida, então você vê que precisa de mais tempo, mais máquinas, então geralmente é feita sempre em laboratório. Tem duas metodologias específicas, que é a análise descritiva qualitativa e o consenso, vou mostrar para vocês, mas antes, só para passar aqui por alto para vocês, por que a análise qual a grande diferença? Durante a análise análise de líquor, eu passei por a etapa de torra, de conchagem, que é movimentação e por aí vai, e só na torra eu tenho mais de 600 compostos que são formados durante a torra. Na conchagem eu tenho mais compostos formados e mais acidez liberada. Então vocês entendem que tem uma grande diferença entre avaliar o cacau e avaliar o líquido. Então na torra, na avaliação do cacau cru, eu tenho um direcionamento, já o líquido eu já tomei as decisões e agora sim, eu vou avaliar para entender se eu vou fazer um chocolate ao leite, se eu vou... É um ajuste fino. E um ajuste depois de alguns processamentos. Então, assim, é por isso que a avaliação do líquido, ela é um pouco mais elaborada e demanda mais tempo. Análise consensual, simplesmente, inclusive a que eu mais gosto, porque você pode conversar entre si, porque cada avaliador faz uma avaliação individual, uma amostra analisada por vez, pelo grupo, só que o resultado final ele é um consenso entre todos. Então, assim, como eu gosto muito de conversar, essa hora é que, depois da avaliação individual, abrem o consenso e todo mundo toma uma decisão final sobre a amostra. Já o ADQ é feito nas cabines, individualmente, cada um dá uma nota específica, tem muita estatística envolvida. Eu não avalio a amostra uma vez só, eu avalio a amostra 3 vezes, eu nem sei que horas que a amostra vem. Então, pensem só, como é o concurso, 10 amostras, cada amostra vem 3 vezes, numa ordem aleatória, que só o líder do painel sabe, são entre 8 a 12 panelistas, e para finalizar o resultado, nós temos uma estatística que é realizada. E a análise do chocolate é um pouco diferente, é semelhante ao líquido, mas geralmente é a amostra processada, já temperada. Então, eu vou observar aspectos como brilho, granulometria, para quem? Parêntese, uma pequena pausa aqui, uma pequena pausa aqui na palestra. A granulometria é um dos aspectos mais subestimados e mais importantes do chocolate. Se o chocolate está com uma micragem alta, as partículas estão altas, vai atrapalhar a avaliação da qualidade do cacau, a experiência do consumidor e a avaliação de qualidade do chocolate. Então, tem que ter essa observação. Isso nós também avaliamos no chocolate. Os tabletes têm que ser um pouco mais finos para não morder com os molares aqui, no máximo com o jeitinho da frente aqui e espalhar pela boca. E a presença do açúcar ela vai alterar um pouquinho o chocolate, a percepção, né, do chocolate, mas também tem que ser levado em consideração. E agora já indo mais para o final aqui, trazendo um pouco para vocês algumas inovações tecnológicas na área de avaliação sensorial. Isso aqui é um projeto aqui da universidade que utiliza realidade virtual para treinamentos e para intensificar, para testar se a avaliação sensorial está sendo um pouco melhor desenvolvida. Então, usar o ambiente virtual para aguçar os sentidos ou para melhorar uma metodologia de treinamento específica do chocolate ou do líquido que está sendo realizado, avaliado. E aqui para vocês, também um projeto ligado a isso, a característica sensorial, as características sensoriais de um produto. Eu vou trazer para vocês aqui rapidamente algumas variedades que foram triadas aqui do sul da Bahia, sensorialmente falando. Então, tem o paraparazinho, que é uma variedade forasteira, uma das mais disseminadas aqui na região, pelo menos antigamente, né?
Você observa o quê? Um perfil mais amargo, um perfil mais amargo, notas de cacau mais alta, aqui. Nós temos aqui o BN34, que tem um perfil mais suave em comparação para parazinho, com um frutado muito interessante. Nós temos o PS319, que tem um floral muito característico, então também foi triado aqui na nossa região. É um clone muito disseminado aqui na nossa região. O SR162, que tem amêndoas brancas, já dá uma suavidade, uma nota de amêndoa muito característica. O CCN51, que na nossa região aqui não é muito utilizado para chocolate, porque, observem, tem baixo teor, baixa notas de cacau, de floral, de frutado. Então, na nossa região aqui não é muito utilizado, mas vem ganhando prêmios, inclusive, vem ganhando prêmio com ele sendo produzido em outra região. Então, lá de Rondônia, 651 de Rondônia, a mesma genética, ele vem ganhando prêmio, porque, lembra que eu falei, localização influencia, sim. Então, a mesma genética daqui, feita lá, dá um produto totalmente diferente. E, só para integrar aqui todos os nossos pensamentos, já chegando ao fim aqui da palestra, entender que não só o sabor e aroma é importante para o chocolate, mas todo o que eu falei, valor, preço, levar ao produtor, ao consumidor, essa ideia, o que tem de diferente no seu produto, o que tem de interessante, mas sim, direcionar isso para um chocolate bom, não adianta de nada, não é uma música para você consumir ouvindo, você consome com a boca. Não adianta de nada ter toda essa questão, essas questões importantes, mas não ter um produto com sabor e aroma único, marcante, diferencial. Então, é atrelado. Então, é uma questão de rede. Lembrar que durante o seu processo você tem que olhar a torra, saber se as notas principais estão equilibradas, não ter off-flavor, me preocupar com refino, textura, tudo isso vai implicar na experiência sensorial do consumidor. Só trazendo aqui uma coisa bem aplicada, né? Uma produção de chocolate. Nós temos as indicações geográficas que são, por exemplo, o cacau, nós temos o cacau do sul da Bahia, assim como temos o vinho de tal região, o café do Cerrado Mineiro, nós também temos o cacau do sul da Bahia, assim como a Rondônia também tem uma indicação geográfica, só que no nosso caso, nós temos um produto que tem aspectos sensoriais importantes, interessantes, que servem para valorizar a indicação geográfica. Não é que a indicação geográfica é uma forma de vender melhor um produto, é o contrário. Nós temos um produto que serve para valorizar a indicação geográfica. Qual é esse produto? Se vocês colocam um chocolate sul da Bahia, nós temos aqui um chocolate, a qual fiz parte também dessa logística inicial do chocolate, da produção, que todo o cacau que é feito de chocolate, todos os lotes, todos, eles passam por uma triagem sensorial. Essa é a maior diferença desse produto. Se o cacau não tiver bom, ele passou pelo cup, passou pelo líquido, não tiver bom, não fazem. Por quê? Tem que lembrar que que esse chocolate ele vai estar associado à própria indicação geográfica. Ou como o perfil sensorial ele aumenta, ele expande na concepção das pessoas, né? Na concepção não só de um sabor de um produto, mas de uma identidade de uma região. Então é tudo atrelado. Não podemos falar dessa questão de sensorial separada. E o último slide aqui, para finalizar, né, sobre o mercado de qualidade. Vocês perceberam, né, que esse ano nós tivemos, inclusive, a mostra do Ceará no concurso nacional de qualidade. Fiquei muito feliz em saber nessa questão. Assim como lá atrás tivemos Rondônia, que só participou, e esse ano agora, ontem, né, foi a premiação, acabou ganhando o concurso. Não, esse ano não ganhou, mas ganhou 2 anos seguidos, com o 651, e muda a vida das pessoas. Esse rapaz aqui, que é o Euclides aqui embaixo, que está com o prêmio de primeiro lugar, ele mudou a vida dele, financeiramente, socialmente falando. Então, ganhar esse prêmio é importante. Tudo isso baseado no sensorial. Então, assim, quero finalizar aqui para vocês. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Como eu falei, não quero cravar nada, mas eu queria trazer sementinhas, dar essa chacoalhada em vocês. Eu e o SIG ficamos disponíveis para qualquer dúvida que vocês tiverem, por aí vai. E muito, muito obrigado mesmo por essa oportunidade maravilhosa. Vanessa, está fechado o seu microfone.
Wesley, que satisfação escutá-lo, um aprendizado gigante. Tenho certeza que vamos precisar de você e vamos conversar para você nos apoiar aí no desenvolvimento da pesquisa, assim como Gabriele e professora Neide. A gente sempre pensa que as pessoas que farão parte desse programa de formação, elas precisam multiplicar esse conhecimento, e por isso a gente faz num formato online para alcançar pessoas do Brasil todo, e é um conhecimento que agrega a pesquisa, mas eu acho que a gente vai precisar conversar mais. Fico muito feliz. Eu não vi se aqui nas mensagens já fizeram algumas perguntas. Sei que várias pessoas estão dizendo que foi enriquecedor, que foi muito bom te ouvir e conhecer, que foi ótimo, muitos parabéns, que foi bom, que foi show. Vamos ver se tem alguma pergunta. Você quer falar, professor Paulo Henrique? E que ele perguntou, você disse que o chocolate deve ser fino no momento da prova, fino quanto? Quer falar, professor? Oi, estou tentando abrir de novo, pronto. Oi, Wesley, obrigado aí pela aula, parabéns aí pelos conhecimentos. Eram duas perguntas que eu gostaria de saber. Uma é na prova de consumidor, né? Não com um especialista, com painel treinado. É utilizado também os termos da roda, ou a roda é mais para os especialistas? Geralmente a roda é usado para painel treinado, né, os especialistas. Geralmente para consumidor é o teste afetivo, gostei, não gostei, e aí nós deixamos aberto para eles falarem por que não gostou, com os termos dele, sem pressionar. Tá muito amargo, tá muito não sei o quê, aí você converte isso para a roda, mas geralmente para eles é o afetivo e deixa aberto a parte ali de comentários para eles explicarem. Tá bem, obrigado. Aí eu queria saber se você pudesse, não sei se tem como dizer assim, essa espessura, né? Só porque eu fiquei curioso aí quando você disse que tem que ser fino. Geralmente é uma espessura e formato a qual não precisa morder com molar ou com os pré-molares aqui. Então, geralmente aqui você vai ter no máximo 1 centímetro, né? Aqui, porque você consegue ter. Tem muitas barras que são no máximo 1 centímetro aqui de espessura e a qual não necessariamente eu preciso morder essa barra. Então, 1 centímetro assim geralmente é o máximo de tamanho para isso. Tá bem, obrigado. Eu acho que a gente vai ter que ainda outros momentos Sim. precisar né, de você aqui para nos orientar nas avaliações mais para frente. Mas obrigado, muito bom aí, né? Só o tempo que é curto, a gente queria ficar escutando aqui muito mais tempo com você. Tranquilo. Quero agradecer a todos os professores, que eu chamo assim porque estão aqui nessa condição, mas a todos vocês que têm trabalhado com cacau e chocolate Bintubara. É sempre um privilégio escutar quem fala com propriedade aí na sua área de atuação. Para a gente vai fazer toda a diferença. Espero que para vocês, de forma geral, alunos de gastronomia, pesquisadores, agricultores também tenham sido impactados por esse momento. Quero agradecer, a gente que agradece, Diógenes, sua participação e sua parceria. Quem tiver oportunidade de provar o chocolate Cacau do Ceará, dá para procurar no Instagram, Cacau do Ceará, coloca aí, Diógenes, o teu Instagram, e os demais produtores também, se quiserem colocar o Instagram aqui para a gente seguir, fazer essa troca, e fiquem atentos às nossas redes sociais, Escola de Gastronomia Social, para acompanharem aí o desenvolvimento do chocolate Bintubá. Não sei se Paola consegue abrir a câmera para cumprimentar aí todo mundo. Sim, Glauciane, a gente ficou muito feliz com esse evento. Essa é Paola, acho que todo mundo viu ontem, mas se alguém está aqui hoje, nossa pesquisadora do Laboratório de Criação e do mestrado em Gastronomia, onde ela desenvolve essa pesquisa nessas duas instituições. Grande momento, hein, Paola? Pois obrigada, muito gente. Muito bom. Queria agradecer muito também a Gabriele, ao Diógenes e ao Wesley, foi muito enriquecedor. E, de fato, vai ser um prazer
continuar de algum modo, contando com a ajuda de vocês e estabelecendo essas parcerias. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa sexta-feira. Boa noite, pessoal. Obrigada. Beijo. Professora Jaqueline. Estou destruída, por isso que não abri a câmera, mas estou acompanhando excelente momento. Aprendi muito, eu que não sou da